Terapeuta, espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso aulão Paciente Todo Dia na Fisioterapia. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Renan Augusto, eu também sou fisioterapeuta e eu atendi cerca de 200 pacientes particulares no meu primeiro ano na fisioterapia, começando do absoluto zero. E esta é a nossa aula, onde eu vou te ensinar qual é o melhor caminho para que você possa conquistar seus pacientes de forma recorrente e também se tornar referência em sua região. Mesmo você estiver começando do absoluto zero. Vou te mostrar que existe um caminho, um método, que você consegue ter os contatos constantes, de forma que sua agenda vai ficar sempre oxigenada. Novos pacientes vão chegando na medida que outros vão receber alta, tá? Novas pessoas vão ir te descobrindo. Você vai ficando cada vez mais conhecido na sua região, se tornando referência pelo que você faz, de forma que quando as pessoas precisem de você, já se lembrem imediatamente quem consegue ajudar. Porque você vai mostrar seus resultados, você vai ser específico e específica no seu trabalho e ser assertivo para atingir esses pacientes. Porque, pessoal, a gente sabe que na fisioterapia não basta ser bom, você precisa ser escolhido pelo seu paciente. E isso a faculdade não nos ensina. Porque nós sabemos que não adianta ter especializações, pós-graduações, capacitações, dezenas de cursos. Isso não é suficiente para o paciente olhar para você e escolher. Ele tem que ter a confiança que você vai resolver o problema dele. Conquistar novos pacientes particulares de forma recorrente e se tornar referência em sua região. Eu sei que isso pode soar bom demais para ser verdade. Não é novidade que a chegada de novos pacientes particulares e principalmente que pagam um valor justo pelo nosso trabalho é um verdadeiro desafio para a maioria de nós. Principalmente quando a gente está começando a trabalhar de forma autônoma, para nós mesmos, do absoluto zero. Se torna um desafio maior ainda. Imagina, sem nome no mercado, sem indicações, sem saber por onde começar, totalmente perdido. Era isso que eu estava sentindo. Eu também pensava assim. Mas, se eu te disser que eu consegui no meu primeiro ano, trabalhando com fisioterapia, atendi cerca de 200 pacientes particulares. Mais precisamente, 191 em 12 meses, sem nunca ter atendido antes, começando do absoluto zero na fisioterapia. E, em 14 meses, este número chegou até 216 pacientes, até o dia de hoje. Hoje, eu sou um fisioterapeuta focado no tratamento da coluna vertebral e atualmente meu consultório fica no interior de Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas. Como vocês podem observar no gráfico que está aparecendo na tela, estes são os dados dos pacientes que chegaram até mim nos últimos 14 meses. Cada coluna dessa representa um mês, sendo a primeira que representa lá junho de 2025, que foi quando eu comecei meus atendimentos, até a coluna do mês que estamos hoje, julho de 2026. A gente pode observar a chegada dos pacientes novos que me encontraram e contrataram meu serviço, procurando a reabilitação voltada para a coluna vertebral, tá? Ou seja, pacientes que buscaram fisioterapia e pagaram um valor justo por isso. Porque o valor médio de atendimentos, desde quando eu comecei, foi de R$ 180 e a partir de 2026 esse valor subiu 10% e agora já está na casa dos R$ 200 por atendimento, né? A gente pode observar aí a chegada de pacientes novos. O que é interessante nesse gráfico é que não tem aqui os pacientes antigos. Por exemplo, o paciente que já estava em tratamento e apenas continuou, ou o paciente que porventura veio um mês, melhorou e passou alguns meses, retornou por algum outro motivo, ele também não entra neste controle aqui, tá? Dando prosseguimento, eu mostro aqui para vocês também prints da minha agenda de atendimentos, né? Tá bem pequeno aí, não vai dar para ler muito, até bom que eu preservo os dados dos meus pacientes, mas todos esses quadrados coloridos que estão expostos aí são horários de atendimento, atendimentos que foram realizados. Os quadrados azuis, principalmente, são os horários dos pacientes novos. Então, nessa tela a gente observa de junho de 2025 até setembro de 2025, outubro até janeiro de 2026 e nessa tela até maio de 2026. Junho e julho, não tirei os prints, mas não é necessário aqui, já dá para vocês verem que a agenda, né, que a agenda foi bastante movimentada no último ano, graças a Deus. Dando prosseguimento, a gente consegue observar aí também um print do meu perfil do Google Meu Negócio, onde a gente consegue ver ali 117 avaliações dos 200 pacientes que eu atendi nos 12 meses, 117. Hoje já estamos com 121 avaliações e o depoimento de alguns pacientes que eu atendi. Não dá para ler, mas não é o objetivo, vocês lerem os depoimentos, não é o objetivo vocês lerem o que os pacientes acharam dos tratamentos, né? Mas sim eu mostrar para vocês que é real, que é possível, que mesmo eu, sem ter muita experiência, sem ter muito tempo no mercado, sem ter um nome consolidado, consegui atender muitos pacientes particulares no meu primeiro ano da fisioterapia, com estratégia, com metodologia, seguindo passo a passo um caminho que é replicável para qualquer fisioterapeuta, tá? Dando prosseguimento, a gente consegue observar também nessa tela a foto que eu tiro com os pacientes que finalizaram o tratamento. Não coube todos os pacientes de tratamento aqui neste mural, bem dizer, né? Eu sempre, quando termino o tratamento, tiro a foto do paciente para relembrar, né? Ficar de lembrança aí.
E a ideia é aqui no consultório, posteriormente, fazer um mural mesmo, exposto todas as fotos dos pacientes que terminaram o tratamento. Não vai caber de parede, né? Graças a Deus. Então, é os pacientes que eu atendi no último ano, tá? Sendo assim, você pode estar se perguntando para quem que é o aulão Paciente Todo Dia na Fisioterapia? Para quem é o evento de hoje? É para você que se sente perdido, não sabe para onde ir, qual o caminho seguir ou por onde começar para trabalhar para você mesmo dentro da fisioterapia. Você que quer estabilidade financeira, viver a fisioterapia de forma autônoma, você que quer conseguir viver bem dentro da profissão. A fisioterapia pode proporcionar isso para você, tá? Você quer conseguir se sentir seguro, quer ser referência em sua região. Mas nem tudo são coisas boas, né? Também é para você que está se sentindo desanimada, frustrada com a profissão, frustrada, angustiada, tá? Sem saber o que fazer para melhorar as coisas. Você que talvez pode até estar sentindo que perdeu as esperanças, que não sabe se escolheu a faculdade certa, não sabe se vale a pena ser fisioterapeuta. Você que por algum motivo ainda não tem a fisioterapia como esperado na sua vida. A aula de hoje é para você. Fica por aqui, tá? Mas eu sou um pouco como você. Eu só queria ter pacientes, ser autoridade na minha região, ser extremamente valorizado dentro da fisioterapia, ser referência, ser reconhecido aqui na minha cidade, viver bem da fisioterapia, conseguir conquistar minhas coisas, ter meu consultório, ter uma clínica. Mas, assim como a maioria das pessoas, eu não conhecia um fisioterapeuta que realmente tivesse sucesso. E muito menos o caminho para chegar lá. Eu não sabia como conseguir pacientes, como atrair os pacientes. E o medo de não ter o sucesso e me sentir perdido, frustrado, não saber se como que eu ia me consolidar mesmo dentro da profissão. Isso acabava comigo. Eu cursei fisioterapia entre 2018 e 2022, aqui mesmo na minha cidade, em Sete Lagoas. E a minha escolha para fazer fisioterapia, diferente de muita gente, não teve muita magia nessa decisão não, tá? Eu sempre gostei muito de atividade física, eu sempre fui muito curioso, gostava de aprender sobre corpo humano, e sempre fui muito mais das áreas biológicas mesmo. Então estava ali, entre educação física, odonto, fisioterapia, mas eu não tinha nada muito específico para fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade porque eu era oficial contratado do Exército Brasileiro. E uma das obrigações para eu manter meu contrato e continuar no meu trabalho era possuir ou estar cursando nível superior. E a ideia de fisioterapia veio em um acaso durante um passeio de shopping, conversando com a minha namorada. Eu pedi a opinião dela, ela falou, por que você não faz fisioterapia? E eu, por que não? Eu sabia que eu queria construir algo meu, mas nem faculdade eu tinha vontade de fazer. E fisioterapia, então, eu achava que o destino do fisioterapeuta era hospital ou CLT, atendendo em clínica de convênio, ganhando R$ 30 por hora trabalhada. Mal sabia que R$ 30 hoje é até muito para clínica de convênio, né? E o hospital eu descobri só durante a faculdade. Para mim, fisioterapia era só choquinho, alongamento e para quem era atleta só, tá? Mas, para você ter uma ideia, uma vez, no estágio, eu disse para uma supervisora de estágio, no meu primeiro estágio, na clínica escola ali da faculdade mesmo, olha o nível de arrogância e petulância, né? Na cara de pau do cidadão. Eu virei para ela e falei, se tudo der errado, eu vou ser fisioterapeuta. Eu falei isso porque eu sempre tive vontade de querer crescer, sabe? Construir uma coisa meu, algo grande, que fizesse a diferença na vida de muita gente. Eu não conseguia enxergar isso dentro da fisioterapia. Eu achava que isso era impossível. Eu nunca ia ser realizado sendo fisioterapeuta. E, por ironia do destino, essa mesma supervisora foi como uma mãe para mim dentro da fisioterapia. No dia a dia do estágio, atendendo os pacientes, ela me fez amar a profissão, me ensinou muito, tá? E aí, bem no meu último ano de graduação, eu me apaixonei pela fisioterapia. Mas eu continuei com aquele dilema. Imagina, eu me dei conta que nenhum fisioterapeuta próximo a mim ainda era bem sucedido. Pelo menos não era da forma que eu queria ser. Mesmo eu amando a profissão, mesmo eu tendo acabado de me apaixonar por ela, eu continuava me sentindo no beco sem saída. Eu percebi que ninguém era reconhecido. Todos eram desvalorizados. Era uma guerra por quem cobrava menos na sessão. Eu percebi que as pessoas estavam se vendendo por trocados. E no final das contas, talvez o melhor era até eu sair da profissão mesmo. Nem começar a trabalhar como fisioterapeuta. Olha que loucura, gente. Eu ia deixar de fazer aquilo que eu tinha acabado de me apaixonar. Eu tinha acabado de entender o poder da fisioterapia na vida das pessoas. E aquilo que eu gastei dinheiro na faculdade, dei meu tempo, vontade, dedicação. E no final, eu realmente talvez só não poderia exercer, porque não existia possibilidade, dentro do meu ponto de vista, de viver da fisioterapia. Eu vi pessoas que estudaram comigo, ou até se graduaram antes, por não ver saída na profissão, por não saber
o que fazer, não conseguirem viver da fisioterapia, se sentindo frustradas, estagnadas, desanimadas, pessoas saindo da profissão nem começando. Eu via professores, profissionais, pessoas assim, extremamente competentes dentro da profissão, passando por este mesmo problema. Eu estava acabando de me formar e eu já estava ali colocando na balança cada decisão. E eu estava com um sentimento parecido. A sensação de me sentir perdido, sem direcionamento, não saber por onde começar para conseguir meus primeiros pacientes. Afinal, sem nunca ter atendido antes, sem indicação, sem referência. E eu não queria ser só mais um fisioterapeuta que trabalha ali 10, 12, 14 horas por dia. E muitas vezes sem ainda ser valorizado por isso. Plantões infinitos, não ter autonomia, não ter controle ali sobre a agenda. Afinal, eu finalmente escolhi uma profissão que me dava autonomia, de poder ter uma agenda flexível. A nossa profissão, a fisioterapia, nos dá essa oportunidade de fazer a nossa própria agenda, controlar nosso tempo, valor, né, quanto a gente vale. Este era o meu maior desejo, além de ser reconhecido pelo meu trabalho e ser referência no que eu faço. Então, comecei lá em 2018, na faculdade. No início de 2022 eu tive essa situação no estágio que eu comentei. E no final de 2022 eu me formei. E ainda eu possuía 2 anos e meio de contrato dentro do Exército. E eu não tinha a menor ideia do que fazer dentro da fisioterapia. Até que um dia, depois de chegar do trabalho, cansado, tirei a farda, cansado, deitei na cama. Eu lembro que eu deitei assim e fiquei olhando para o teto, pensando. E eu me perguntei, uma pergunta que foi o que me fez movimentar e correr atrás. Existem 400 mil fisioterapeutas em todo o Brasil e nenhum deles tinha sucesso ou era reconhecido? Esse foi o dia do basta para mim. Me recusei a acreditar e aí eu parei para pensar. O que faz alguém ter sucesso? O que um profissional liberal, como por exemplo o fisioterapeuta, faz para se destacar dos outros? E eu me dei conta que é a mesma coisa que faz qualquer outra empresa ou negócio ser conhecido e atingir as pessoas que precisam de você. Eu não conhecia ninguém bem-sucedido porque eu não via ninguém fazendo o que precisava ser feito. Aparecendo para os pacientes, mostrando o seu trabalho, mostrando como a fisioterapia pode e sim contribuir na vida das pessoas. Então, eu decidi procurar. Eu literalmente bati na porta dos profissionais mais antigos aqui da minha cidade. Ia perguntando, e movimentando, perguntando o que cada um, com sua clínica, o que a pessoa fazia. Literalmente ia lá. Tudo bem, doutor? O senhor poderia me receber? Queria conversar um pouco, entender um pouco sobre o mercado de trabalho? Conversava. Pedi uns minutos para bater o papo. Então, eu comecei a estudar. Mas não só a parte técnica, de como tratar e entregar o resultado do paciente, mas também a parte estratégica. Captação de pacientes, como conseguir pacientes, marketing, vendas, até que eu conheci, finalmente, fisioterapeutas que estavam lá onde eu queria chegar. Fisioterapeutas que são extremamente bem valorizados. Fisioterapeutas que conseguem viver bem e ter estabilidade na profissão, agenda previsível, com boa circulação e ao mesmo tempo cobrar um valor justo para isso. Fisioterapeutas que tinham qualidade de verdade, viajavam para fora do país, tinham casa, carro, podiam entregar tudo do bom e do melhor para a família. Tinham recurso para fornecer isso, sabe? Para a família e para si mesmo. E fisioterapeutas que não se importavam de estar, por vezes, numa cidade de 20 mil habitantes. Isso não era algo que impedia o crescimento dele. Então, eu entendi que o que faz esses fisioterapeutas serem bem-sucedidos não tem a ver diretamente com a fisioterapia ou a técnica deles. Era sobre estratégia. E isso foi um estalo na minha cabeça. E lá fui eu continuei estudando, fiz cursos, agora não da parte técnica, voltado para a parte estratégica. Cursos, mentorias, consultorias, estudando cada vez mais a estratégia para a captação desses pacientes, em como promover meu trabalho
Mas ainda faltava alguma coisa. Quanto mais eu estudava, mais estava imerso nesses cursos, tudo que eu via ensinava muito sobre pessoas, fisioterapeutas, que já estavam no mercado a melhorar os seus resultados. Mas, quem já está no mercado, há muito tempo ainda, por vezes já tem a agenda lotada. Já tem muito paciente. A pessoa quer outra coisa. É preciso aprender a escalar o negócio dela. Com treinamentos, com contratações e tudo mais. E eu, no meu caso, que eu precisava começar a atrair os primeiros pacientes. Então, eu fui aprendendo, absorvendo um pouco dali, um pouco daqui, tentativa e erro, criando meu método, minha metodologia. E entendendo cada vez mais o que funcionava para trazer o paciente, enquanto eu ainda tinha alguns meses ali para finalizar o meu contrato no Exército. Então, enquanto eu estava lá, eu já tentava captar pacientes. Como eu não tinha necessidade imediata de ter o dinheiro, de me sustentar com fisioterapia, foi bom, porque aí eu testei. Eu continuei testando esta metodologia. Então, como eu tive a oportunidade de estar testando, eu tive essa segurança financeira para testar, eu já cobrava inicialmente 150 a 120 reais por atendimento. Já era um valor mais alto que os recém-formados das universidades cobravam. Ainda mais eu, que estava começando do zero, do zero, do zero. Mas meu objetivo com isso era justamente este: aprender. Não importava se o paciente vinha ou não vinha. Eu queria entender o que funcionava e o que não funcionava. O que me trazia o paciente e o que não me trazia. O que fazia o paciente agendar e o que não fazia o paciente agendar. O que mudava, como eu não cobrava tão barato, o que mudava quando o paciente escolhia pelo preço e o que o paciente não escolhia pelo preço. Até que quando foi finalizando o meu tempo ali nas Forças Armadas, eu precisava iniciar. Então, com o decorrer dos meses, eu estruturei um processo, um método, onde eu aprendi cada vez mais a comunicar com aquele paciente específico que eu queria tratar. Afinal, eu já tinha o conhecimento, eu já sabia tratar ele, eu já sabia entregar o resultado, o que era o mais difícil, porque o conhecimento a gente já tem da faculdade, a gente já tem do que a gente estuda, do que a gente procura, do que a gente se atualiza, né? Já sabia reabilitar o paciente. Então, eu precisava fazer o paciente vir até mim, trazer este paciente até mim, que é a parte mais negligenciada pelo fisioterapeuta. E aí que veio a surpresa. No meu primeiro mês, já trabalhando com fisioterapia, eu pulei de cabeça e eu consegui captar 11 pacientes. Eu tenho um faturamento de ali, quase R$ 4.500. Eu já estava na frente de até alguns professores meus no primeiro mês. E na medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo cada vez mais. Eu fui lapidando este método cada vez mais. Na medida que foram chegando cada vez mais pacientes, quase 200 em 12 meses, né? Mais precisamente 191, eu fui entendendo o que fazia o paciente vir e o que não fazia. Onde eu fui mapeando as variáveis e entendendo por que essas pessoas me escolhiam. Isto que era um mistério. Então, no decorrer dos meses, eu via muito fisioterapeuta vindo me pedir dicas, conselhos de como divulgar o trabalho. Ah, Renan, como eu gravo conteúdo, como eu faço marketing, como eu divulgo o meu trabalho, como atingir o paciente certo, como que eu melhoro essa comunicação. Muitos fisioterapeutas bem-sucedidos, 15 anos de profissão, clínica estruturada, mas ainda assim tinham essa dificuldade de ser assertivo nisso. E viam em mim uma oportunidade de melhorar nesse aspecto. E eu pensei comigo mesmo, e se eu compilar todo esse conhecimento, toda essa metodologia, esse processo que eu estruturei num passo a passo? Um passo a passo onde qualquer fisioterapeuta consegue aplicar. De quem está começando agora até o mais avançado. E aí que nasceu o método Acorda Físio. E agora eu estou aqui, pessoal, para compartilhar isso tudo com você, para que você também possa chegar neste objetivo o mais rápido possível. Só que agora sem precisar passar por todos os obstáculos que eu tive no meio do caminho, tá? Eu vou te dar este caminho para que você, por vezes, possa até chegar lá mais rápido. Você que aí pode estar se sentindo perdido, perdida. E a razão pela qual eu faço isso
É bem simples, tá? Eu me apaixonei pela profissão, assim como eu disse, eu tô cansado de ver a fisioterapia ser subvalorizada, ser de certa forma como a segunda ou terceira classe das profissões da área da saúde. O fisioterapeuta tem a famosa síndrome do vira-lata. Ganha pouco, é insatisfeito, convém paga pouco, hospital paga pouco, plantão. Ah, é assim mesmo. Fisioterapia não dá dinheiro. Eu quero acabar com esse tipo de pensamento. Eu quero aumentar a base do nível da fisioterapia no nosso país. E essa é a minha missão. E é por isso que eu tô aqui hoje. Então agora a gente vai pro conteúdo, finalmente, tá? Mas antes eu preciso te falar dos 3 erros que a maioria dos fisioterapeutas cometem e que afastam e te impedem de ter o seu resultado. Porque são erros, você precisa parar de cometer eles hoje mesmo. Não adianta eu vir aqui te ensinar um método, sendo que você está cometendo erros que vão contra tudo. Neste exato segundo, é mais importante você parar de cometer esses erros e em seguida eu te explico todo o método. Então esses são os erros que te atrasam e te impedem de progredir dentro da fisioterapia. Este, primeiro, é um erro, um dos mais clássicos, e é um erro silencioso, que nós nem mesmo sabemos o quanto isso atrasa e principalmente afasta os pacientes da gente. O erro de tentar vender fisioterapia para os pacientes, que é a mesma coisa de você não ter um diferencial, um posicionamento. E o que é, Renan, esse erro de não posicionar com diferencial? Como assim? É justamente o erro de você continuar falando que você é só mais um fisioterapeuta, que vende fisioterapia, que faz fisioterapia com o seu paciente. E por que isso atrapalha o seu crescimento? Atrapalha conquistar mais pacientes. Vamos lá. Pensa comigo aqui, pessoal. Em nosso país, a maior parte das pessoas nem sabe ao certo o que um fisioterapeuta faz. A vasta quantidade de áreas de atuação diferente que nossa profissão tem. E se você parar para perguntar agora, alguém aleatório, na rua, hoje, qual que é o trabalho de um fisioterapeuta? Esta pessoa com 99% de certeza de não saber responder a sua pergunta. E aqueles que acham que sabem responder, vai falar o quê? É massagem, choquinho, alongamento, é ginástica. E o fato de ninguém saber o que é fisioterapia afasta as pessoas de te encontrarem. Se você comunica dizendo que é sempre mais um fisioterapeuta e não alguém que resolve algum tipo de problema, por exemplo, praticamente 100% das pessoas hoje só procuram por fisioterapia quando são encaminhadas por um médico, certo? Elas continuam sem saber o que é, sem saber como a fisioterapia pode ajudar, e elas só chegam encaminhadas, porque o médico disse que elas precisam. E elas confiam no médico, porque o médico é o médico. Se falou que só assim resolve, deve ser verdade. E às vezes chega aquele caminhamento horroroso para a gente. 10, 20 sessões, analgesia e fortalecimento. Pelo amor de Deus, tenha dó, né? Dá até vontade de surtar a cabeça. Aí alguém pode pensar, ah, Renan, mas eu só atendo o paciente encaminhado. O paciente encaminhado, pessoal, se ele for encaminhar para você, se o médico não é um parceiro, que você fechou, por exemplo, uma parceria, onde o médico vai virar para o paciente e falar, vai lá na Maria, porque ela vai resolver o seu problema. Então vai lá no João, vai lá no Paulo. Se o médico não te indicou nominalmente, porque ele é um parceiro, esse paciente vai só o quê? Procurar por vários fisioterapeutas diferentes e ir no mais barato. Porque para esse paciente que não tem fisioterapia, não sabe o que é fisioterapia, fisioterapia é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Mas e se eu te disser que destes mais de 200 pacientes que eu atendi nos últimos 13, 14 meses, se eu atendi 10 que vieram pelo médico, foi muito. E isso aconteceu porque eu não fiquei por aí me divulgando só como fisioterapeuta. Eu fiquei me divulgando como um profissional focado no tratamento da coluna vertebral, hernia de disco, dor no ciático, dor nas costas, sem cirurgia e sem medicação. Perceberam a diferença? Porque eu não quero atingir somente aquelas pessoas que precisam de fisioterapia. Elas são a minoria. Eu quero atingir principalmente as pessoas que sofrem com o problema que eu resolvo e mostrar que eu consigo ajudar elas. É interessante que 50% das pessoas que chegam até mim muitas vezes nem sabem que eu sou fisioterapeuta. Só quando elas vão lá e leem no jaleco.
E ainda demora, porque chegam dizendo assim, mas eu fiz fisioterapia e esse negócio não resolve. Aí você já imagina o clima que fica, né? Mas pensa comigo aqui, é interessante porque tendo o tratamento mais focado, mais direcionado, alinhando toda essa comunicação, você vai naturalmente estudar mais isso, se especializar mais nisso, ter mais segurança e, consequentemente, entregar mais resultado e mais rápido. E quem entregar mais resultado e mais rápido é mais valorizado. E isso muda seu jogo. Você sendo genérico, você vai continuar no convencional, na mesmice, não sendo valorizado, trabalhando para os outros, não conseguindo fazer seu próprio horário e com limite de crescimento reduzido. Eu sei que provavelmente você vem cometendo esse erro até agora, porque é normal, pessoal. Isso não foi nos ensinado. Até este momento você não tem culpa por isso. E está tudo bem, porque você fez o que dava para ser feito até agora. Você sobreviveu e foi a forma que pagou os seus boletos. Te colocou comida na mesa. Você sobreviveu dessa forma. Mas a gente precisa pensar e construir um plano para você deixar de ser só um fisioterapeuta e começar a se posicionar como alguém que consegue resolver o problema de outra pessoa, como uma autoridade. Porque isto que você fez até agora trouxe você até um nível. Mas o que vai fazer você chegar no próximo nível é o posicionamento. O próximo nível dentro da profissão. Você precisa mudar isso o quanto antes. Eu entendo que isso não é da noite para o dia. Eu não estou te falando para você sair daqui e amanhã começar a recusar todo paciente fora daquilo que você quer atender. Eu vou te explicar como você pode fazer isso com segurança, mas é importante ficar claro que ser generalista, ser mais um fisioterapeuta, atrapalha e te afasta de ser uma referência. Daqui a pouco eu já vou te falar qual é o jeito certo de você se posicionar como um diferencial, como uma autoridade, tá bom? Mas o mais importante é você entender que não tem que vender fisioterapia ao paciente, mas sim vender a transformação dele. E agora eu vou te falar um erro que é bastante cometido também por vários fisioterapeutas. E diferente do primeiro, que muita gente nem sabe, que prejudica a aquisição dos pacientes, a conquista dos pacientes, este erro é algo que muitos físios já sabem que está errado, mas eles se sentem perdidos, não têm a menor ideia do que fazer para resolver, tá? É o erro de depender de indicações. É inegável, pessoal, que o melhor paciente, ele sempre vai vir na indicação. Ele já vem te conhecendo, tendo a prova social do seu trabalho, muitas vezes chega sem perguntar até nem o preço. Afinal, ele conhece alguém que já passou por um tratamento ou por uma consulta com você e você foi capaz de ajudar. Mas, principalmente, quem está começando? Principalmente um fisioterapeuta que está no início de sua jornada. No início de sua jornada, eu digo para trabalhar, mesmo que já estiver mais tempo de mercado, mas para trabalhar para si mesmo, né? É muito mais difícil esperar as coisas acontecerem por indicação. Afinal, indicação de quem? No máximo, alguém que você atendeu em algum estágio. Ou se você já tiver trabalhado em alguma clínica, né? E então começa a trabalhar para você mesmo. Mesmo assim, a velocidade que as coisas andam, quando você só consegue pacientes, só consegue captar pacientes por indicação, desse jeito, é muito, mas muito mais lento. E por que isso é tão lento? Imagina aqui comigo, você vai ter um paciente, ficar com ele até o momento da alta. Caso seja um paciente para alta, né? Porque tem paciente que você fica o resto da vida. Esse paciente precisa ter uma experiência boa, você resolveu o problema dele. E este mesmo paciente tem que achar outra pessoa com um problema igual ao dele. Porque, como muitas vezes é um paciente que foi encaminhado para fazer fisioterapia, e pode até achar mais pessoas que você consegue ajudar, mas ele não vai entender que você pode ajudar. Ele só vai entender que você, como fisioterapeuta, faz aquilo que você fez com ele. Ou seja, ele vai ter que achar alguém com um problema muito igual. E ainda assim, ele tem que querer ou lembrar de te indicar. Porque tem pessoas que podem até ter um lugar que teve uma boa experiência, mas muitas vezes não querem colocar a mão no fogo para indicar um profissional. Super normal. E pessoal, por muitas vezes eu converso com vários fisioterapeutas, principalmente com aqueles que estão começando. Geralmente o questionamento maior é sobre não conseguir pacientes, porque a sensação quando estamos no final da graduação é essa mesmo, que vamos nos formar e os pacientes vão vir automaticamente, cair do céu. E aí eu pergunto, você tem tomado alguma medida para conseguir mais pacientes? Feito marketing do seu trabalho? Falando do seu trabalho? Estando bem posicionados? Sabe o que esses fisioterapeutas me respondem? Exatamente. Quase sempre a resposta é o
Silêncio. Porque a gente não aprende isso na faculdade. A verdade, pessoal, é que a sensação de se sentir perdido, frustrado, desanimado, sentindo medo é tão grande que a gente não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. E isso atrasa o nosso desenvolvimento, a conquista dos nossos pacientes, a construção da nossa autoridade. Quando a gente depende somente das indicações, a gente não possui a previsibilidade. Ou seja, a gente nunca sabe se o mês que vem a gente vai ter paciente. Eu nunca sei quantos pacientes vão chegar. Tem semana que tem paciente, tem semana que não tem semana que está mais vazia. Aí a gente continua trabalhando com a sensação de insegurança. E como leva tempo, mesmo você sendo excelente tecnicamente, entregando resultado ao paciente, seu crescimento ainda vai ser limitado. Anos esperando esse boca a boca acontecer naturalmente, enquanto outros profissionais, que às vezes nem são tão bons, se tornam conhecidos, porque eles aprenderam a não cometer esse erro. Eu conheço fisioterapeutas que ficam lá, falando do colega lá, ele fica postando um monte de coisa na rede social. Olha lá, fazendo tudo errado. Como que pode fazer isso com o paciente? Mas e aí, pessoal? Quem ganha é o mais conhecido. Você pode ser o melhor, ser a melhor. Se ninguém te conhece, você simplesmente não existe. Depender somente das indicações atrapalha e muito a você conquistar pacientes de forma recorrente e ser reconhecido pelo seu trabalho. Se tornar referência na sua região, se você está no começo, iniciando sua construção, vai demorar muito a tudo pegar tração se você só depender das indicações. E se você já está há muito tempo no mercado e ainda só depende das indicações, você está deixando muitas, mas muitas pessoas mesmo que precisam de você para trás. Pessoal, se eu tivesse dependido somente de indicações, eu falo com convicção que não seria 200 pacientes atendidos em um ano. Mas, com certeza, não seria nem 10% disso. E agora um erro que muito me estranha, um erro que dentre as profissões da área da saúde que prestam serviço, o único que vejo cometendo é o fisioterapeuta. A fisioterapia é a única profissão que leva este erro como algo normal, algo que somente nós fazemos e que atrapalha muito, não só a nossa valorização, nossa estabilidade financeira e principalmente o resultado do nosso paciente. É o erro de cobrar sessão por sessão. Cobrar por sessão avulsa ou por atendimento é um clássico erro que todo fisioterapeuta sempre comete. 99% das vezes que o paciente chega até você, ele não vai ficar bom só com o atendimento, certo? E quando esse paciente vem até o nosso encontro, procurar saber do nosso trabalho, na maior parte das vezes ele vem para tentar resolver um problema que ele possui. Um problema que não, muito provavelmente, não será resolvido com um atendimento. Certo? Ele vai precisar de mais, ele vai precisar de passar por um processo. Então, por que ao invés da gente vender encontro por encontro, atendimento por atendimento para o paciente, a gente não vende o processo de reabilitação para ele? O tratamento como um todo, a transformação na vida dele após o tratamento. Entenderam? Quando nós vamos a um dentista, por exemplo, vamos lá, temos que, por vezes, iniciar um tratamento. Cuidar de cáries, fazer canal, cirurgia, qualquer procedimento aqui odontológico. Geralmente esse profissional vende para nós encontro por encontro ou ele lista tudo que será feito e nos vende todo o tratamento. Outro exemplo é que recentemente eu precisei reformar meu consultório. Tive que mexer com obra, engenheiro, arquiteto, pintor, gesseiro. Vocês imaginam a dor de cabeça que é, né? Mas quando a arquiteta me passou o valor do projeto, você acha que ela me passou o valor da recepção, depois o valor da fachada, depois do projeto elétrico, depois do consultório? Ou ela me passou o valor do projeto todo de uma vez, do serviço todo de uma vez? O pintor a mesma coisa, o gesseiro e o engenheiro igual. Eles listaram tudo que tinha que ser feito até atingir o objetivo que eu queria e pronto. Eles não venderam cada passo. Até porque não faria sentido isso. Eu, quando entrei em contato com eles, eu queria adquirir um resultado final do trabalho deles, não no meio do caminho. Não existe trabalho onde o prestador de serviço entrega seu trabalho etapa por etapa, pela metade. E quando a gente vende sessão para o paciente, o controle do tratamento sai da nossa mão e vai para a mão do paciente. Quem estudou? Quem sabe o que tem que ser feito? É a gente. Então esse controle não tem que estar na mão do paciente. E por muitas vezes acontece o quê? O paciente abandona o tratamento.
fica sem dor e abandona o tratamento. E aí, em vários momentos, a gente sabe que ficar sem dor não é o suficiente para esse paciente, certo? E a partir do momento que todas as vezes que ele tem que acertar com você financeiramente, tem que ser uma decisão, a partir do momento que aquilo deixar de ser prioridade, vai ser a primeira coisa que ele vai cortar. O paciente não enxerga início, meio e fim, ele enxerga como um gasto, entendeu? Que ele vai ter que pagar todas as vezes que ele te vê. Mas muitas vezes nem vê evolução, não entende quanto tempo falta, o paciente se sente enrolado. Ah, Renan, mas eu prefiro deixar na mão dele e se ele quiser fazer mais. Se ele quiser fazer mais, quem que estudou isso? Quem que fez a faculdade? Para entender o que o paciente tem, qual que é o prognóstico disso, qual que é o tratamento, o que vai acontecer se o paciente não fizer, as consequências disso. Quem estudou isso foi o paciente ou foi você? Então a responsabilidade é nossa, mostrar isso para o paciente. Aí melhora 30, 40, às vezes 50%, abandona o tratamento incompleto. Qual que é o resultado? O problema muito provavelmente vai aparecer novamente. E se o problema apareceu, quem que foi o profissional que não resolveu esse problema da primeira vez? Você. E aí vem aquilo, fisioterapia não funciona. Sendo que o paciente nem fez o tratamento completo, não fez nem a parte dele. E fica falando que a fisioterapia não funciona. Não é culpa sua. Como eu te falei, vender de outra forma o tratamento ou tratamento completo exige um processo que tem que ser percorrido. E isso não é nos ensinado na graduação. Então, até o momento você se virou, fez o que dava para sobreviver e faz parte. Mas isso é um erro grave e que a partir de hoje, se você quiser evoluir, entregar mais resultado e melhorar a sua situação, isso tem que mudar. E aqui a gente finaliza nossos 3 erros. Mas é muito importante que você entenda uma coisa. Você percebeu uma coisa em comum? Nenhum desses erros tem a ver com fisioterapia, com a parte técnica, com o que você aplica no paciente. Não tem a ver com o que você aprendeu na faculdade. O que você aprendeu, você sabe fazer, tratar o paciente. O problema é como você monta isso e apresenta para eles. Então agora, vamos lá. Agora eu vou te mostrar como que eu fiz para mim. Como para mim deu certo e para que você possa usar isso e vai perceber que é bem mais simples e fácil do que você imagina e vai mudar o seu jogo. Então agora que você já sabe os 3 erros que estão te impedindo de ter resultado, de evoluir dentro da fisioterapia, eu vou te mostrar os 3 pilares que você precisa dominar e desenvolver para conquistar pacientes de forma recorrente e se tornar referência na sua região. São os pilares que mudam o seu jogo, tá? Então, o primeiro deles, se posicionar com autoridade, beleza? Começar a se posicionar como autoridade. Autoridade em quê, Renan? Em alguma coisa específica. Só não dá para ser um fisioterapeuta convencional. Como assim, Renan? Pessoal, a gente viu, por exemplo, onde eu mostrei que a maior parte dos brasileiros mal sabem o que é fisioterapia. Eu comentei com vocês mais cedo. E o erro dos fisioterapeutas é tentar vender isto para o paciente. A correção para esse erro, o jeito certo de fazer isso é se posicionar como autoridade em resolver um determinado tipo de problema, entrando mais a fundo do que na esfera de área de atuação. Quando eu falo problema, vai além da área de atuação. É mais profundo. Vai em como o paciente identifica isto no seu dia a dia. Como o paciente sofre com isso na sua rotina. Por exemplo, você concorda que uma pessoa que sofre com incontinência urinária iria se beneficiar bastante com o resultado do tratamento feito por um fisioterapeuta da saúde ginecológica? É óbvio, né? Afinal, esses fisioterapeutas são especialistas em resolver esse tipo de problema. Mas aí eu te pergunto, se o paciente não sabe nem o que a fisioterapia faz, ele vai saber o que é fisioterapia uroginecológica? É muito mais complexo. Outro exemplo, o paciente pós-AVC, ele vai se beneficiar de um tratamento com um fisioterapeuta que atua dentro da área neurológica? Com certeza, mas ele nem sabe que existem fisioterapeutas específicos para essa área. E isso a gente se estende para tudo, cardiorrespiratória, ortopedia, que pode ser, por exemplo, dentro da ortopedia, no meu caso, voltado para tratamento coluna vertebral, ou imagina um fisioterapeuta voltado para tratamento de DTM e disfunções orofaciais, né, dentro da ortopedia. A esportiva pode ser um fisioterapeuta esportivo geral ou um fisioterapeuta focado em um esporte específico, futebol, vôlei, beach tênis, futebol, ou lesão específica, reconstrução de LCA, ou uma articulação específica, ombro para atletas, tornozelo para corredores, desde que tenha mercado para isso, certo?
Quando a gente se posiciona como autoridade, falamos sobre um problema, ao invés de falar sobre fisioterapia, as pessoas em volta automaticamente começam a nos enxergar como referência naquilo em nossa região. E por que isso é importante? Quando a gente ajusta a nossa comunicação falando sobre uma coisa específica, sobre um problema específico que as pessoas passam, é muito mais fácil elas se identificarem com isso e irem até você. Porque só de você falar, demonstrar o seu conhecimento sobre esse assunto e mostrar pessoas semelhantes que passaram pelo mesmo problema e você já ajudou elas a resolverem, quem observa isso tudo sente que você vai conseguir ajudar ela também. E desta forma, as pessoas param de procurar você porque foram encaminhadas para a fisioterapia, porque alguém mandou, e começam a te procurar porque você resolve o problema que elas estão passando. Você vai passar a ser o primeiro contato delas. Mais pessoas chegando até você, pessoas que nem sabiam que precisavam de fisioterapia. E por que isso te ajuda? Você vai começar a ser lembrado, virar referência, construir sua autoridade. Então, quando elas precisarem ou sentirem algo relacionado com aquilo que você comunica e aquilo que você se posiciona, automaticamente elas vão lembrar e vão entrar em contato com você. Elas vão sentir essa segurança. Hoje, por exemplo, aqui na minha cidade, existem pessoas que sentem dor nas costas e lembram de mim imediatamente. De tanto que eu falo, de tanto que eu comunico sobre isso. De tantas pessoas que eu já tratei e sofrem com isso serem minha prova social. Eu consigo resolver esse tipo de problema. Porque uma coisa é você ser bom e outra coisa é você ser percebido como bom, reconhecido como bom, certo? Você pode até ser bom, mas se ninguém achar isso, faz diferença? Tenho certeza que por muitas vezes na cidade, você conheceu ou tem, né, um fisioterapeuta que não é nem tão bom tecnicamente, mas ele tem um posicionamento bom, faz o marketing dele, e talvez isso pode ser até algo que te doa por dentro. Mas é até bom, porque assim dessa forma, você vai começar a correr atrás disso. Poxa, se tem uma pessoa que não é nem tão boa e consegue ter resultado, viver bem da profissão, porque você, que é bom, não. Você estuda, está atualizado, pode trazer tudo de melhor para os pacientes e não tem resultado, algo está errado. Você tem capacidade, com certeza, de ter esse resultado ou, quiçá, um resultado maior ainda. E uma coisa muito importante que já faz total conexão com o próximo pilar é ser visto, ser conhecido. E o segundo pilar é controlar sua captação, é o controle de captação, aumentar as formas de captação de pacientes, aumentar as formas com que as pessoas possam descobrir que você existe. Porque quanto mais pessoas, sendo possível o paciente ou não, descobrirem que você existe e principalmente qual é o seu trabalho, maiores serão as chances de contratarem os seus serviços. Mas, para isso, você precisa estar presente na maior quantidade de lugares possível para atingir o maior número de pessoas possível. Como, por exemplo, nas redes sociais, falando sobre o seu trabalho, mostrando os seus resultados, mostrando as pessoas que você já ajudou, falando sobre os problemas que seus pacientes passam. Quando você faz isso, você atrai mais pessoas semelhantes aos seus pacientes. Ah, Renan, mas eu não tenho pacientes ainda. Mas você sabe o paciente que você quer atingir. Você tratar quem está passando, você quer tratar quem está passando por qual tipo de problema? É dentro da ortopedia? Está dentro da ortopedia? Essa pessoa tem o quê? Um pós-operatório? É uma hernia de disco? É uma DTM? Muito provavelmente essa pessoa sabe o problema que ela tem. E quando vê você comunicando sobre isso, é aí que as coisas acontecem. Estar presente, além da rede social, no Google. É provavelmente o local que mais me traz pacientes. Mas somente 30% dos fisioterapeutas possuem um perfil no Google. Por que é o lugar que mais traz pacientes? Quando você já está decidido por alguma coisa e quer aquilo, você vai procurar onde? O local mais próximo de você. 99% das pessoas vão no Google, sendo restaurante, salão de beleza, loja específica, médico especialista, fisioterapia especializada. Por que não? Então, não ter um perfil no Google, ou ter o perfil, mas alimentar ele de forma errada, é com certeza um erro gigantesco. Porque as pessoas mais prontas para contratar seu serviço vão estar onde? Vão estar no Google.
Então você tem que estar lá. Estar presente também nos grupos de WhatsApp da sua cidade, grupos de corrida, escola de futebol, futevôlei, tênis, academias, crossfit, estúdios de pilates. Quanto mais pessoas souberem que você existe, qual é o seu trabalho, melhor é. Ter parcerias, estar presente nos locais onde seu paciente vai passar. Ter parceria com profissionais de medicina, odontologia, psicólogos, educadores físicos, academias. Com cada profissional onde um possível paciente seu pode passar. É interessante você ter um ponto de indicação para cada lugar desse. Por que que isso te ajuda? Não adianta você ser muito bom. Não adianta você estar mais preparado que todos os outros fisioterapeutas da cidade. Se ninguém souber que você existe, o paciente não cai do céu. Eles precisam de você, eles já estão aí, mas não sabem que você existe. E quanto mais canais de captação você tem, mais pessoas descobrem que você existe e, consequentemente, chegam até você porque precisam do seu serviço. Então, dando prosseguimento nos pilares, você tem que se posicionar, fazer com que as pessoas te enxerguem e, por último, quando esse paciente chegar para você, o terceiro pilar é a construção e venda dos planos de tratamento. O plano de tratamento é o que constrói não só o seu resultado financeiro e adesão ao tratamento, mas também o que dá o resultado para o paciente. Esse paciente que te procurou, ele procurou porque estava passando por algum problema. E ele decidiu que você pode ajudá-lo. Ele quer chegar no objetivo final. E quando você mostra para ele todo o caminho que ele vai passar, a jornada que ele vai percorrer do ponto A até o ponto B, os marcos que vocês irão passar, tudo que ele vai ganhar quando chegar lá, é o que vai fazer esse paciente verdadeiramente aderir ao plano de tratamento e diminuir significativamente a taxa de abandono. Quando a gente mostra início, meio e fim, quando ele entende todo o caminho, ele compra a ideia. Então não são só 10 sessões, é o tempo necessário para resolver o problema. Quem vende sessão negocia o preço, pessoal. Quem vende o plano de tratamento entrega a solução. Presta atenção aqui, ó. Olha a diferença. Paciente, o valor da consulta, o valor da sessão é R$ 200. Vamos fazer 10, tá? Neste momento, só fica o cálculo na cabeça dele. Ó, meu Deus do céu, R$ 200 vezes 10, R$ 2.000, tratamento caro, que é isso que está acontecendo? Já não entende nada. Mas quando você fala o que ele tem, ó, o que você tem acontece por isso. E a gente vai fazer papapá, 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 papapá. Passar pela fase 1, 2, 3, 4. Chegar em tal lugar para você conseguir voltar, brincar com seus filhos, fazer atividade física sem sentir dor, treinar sem sentir dor, conseguir dormir de noite. Ele não vem querendo tratamento, ele vem querendo a transformação que o tratamento gera na vida dele. Ele vem querendo voltar a caminhar sem dor, praticar seu esporte, dormir bem, ter qualidade de vida em algum aspecto específico. Se fosse para escolher, com certeza ele não estaria na sua frente. Eu não tenho dúvidas disso. Procurando tratamento. Ele está porque ele precisa. Então você precisa mostrar para ele como você vai tirar ele dessa situação e levar lá para o objetivo, que é onde ele quer chegar. Porque nenhum paciente acorda pela manhã, nossa, que vontade de comprar 10 sessões de fisioterapia. Isso não acontece. Vocês concordam? Ele acorda com um problema e querendo resolver este problema. E não, isso não é segurar o paciente à toa. Vender o plano de tratamento para ele, para segurar ele por mais tempo, por um valor maior. Você não vai vender mais do que ele precisa. Você precisa vender para ele exatamente o que ele precisa, para ele ter resultado e ficar bom. E quem sabe o que ele precisa é você. Foi você que estudou para isso. Você sabe a necessidade dele. Você vai conseguir fazer aquilo que, entregar aquilo que ele quer para ele ter qualidade de vida novamente. O interessante é que quando a gente fala sobre venda de plano de tratamento, a gente mesmo reluta, a gente procrastina, porque é uma crença tão limitante nossa que a gente não quer parecer um vendedor para os nossos pacientes, a gente não pode aprender técnica de vendas, porque quando a gente aprende alguma coisa, se a gente não desbloquear aqui na cabeça, a gente nunca vai usar. E toda venda começa na sua mente. Vender não é feio. Vender para o paciente é importante. Ele precisa disso. Você ajuda ele vendendo para ele. E por que é importante? Traz previsibilidade para a agenda. Óbvio que aumenta o faturamento, mas acima de tudo entrega mais resultado para o paciente. Este paciente vai aderir mais ao tratamento, que é o que vai te ajudar a virar referência. Quanto mais resultado você gera, melhor é. E aqui eu tenho que te mostrar por que este caminho é melhor que o caminho que os outros fisioterapeutas querem percorrer. Desta forma,
a partir lá do primeiro pilar e corrigindo todos os erros, você já escolhe uma área de atuação bem definida, você começa a se posicionar nessa área de atuação para ser conhecido, para resolver um problema específico, tendo um diferencial, construindo autoridade, se tornando referência. A partir disso, você vai controlar a sua captação e faça com que a maior quantidade de pessoas possível na sua região descubra que você existe e chegue até você. Com maior frequência, principalmente, entenda qual que é o seu trabalho. E por fim, aqueles que chegarem, você consegue fidelizar e entregar mais resultado com os planos de tratamento consolidados, aumentando seu resultado, retenção, faturamento. Por isso que este caminho é importante. Então, seguindo, agora que vocês entenderam por que este caminho é importante, por que é melhor para você começar, né, conquistar seus pacientes de forma recorrente e se tornar referência em sua região, construindo autoridade, trazendo pacientes, né, eu quero falar com aquelas pessoas que estão realmente comprometidas em chegar neste resultado. Inclusive, a gente passa por todos esses pontos. Mas antes de falar sobre o método, sobre essa oportunidade, inclusive todos os presentes exclusivos que eu preparei para essa turma, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que eu recebi essa semana, que provavelmente pode ser a sua dúvida também. A primeira dúvida é: tenho medo de fazer a transição de carreira. Investir sem ter retorno é mandorar o certo pelo duvidoso. Sair de uma situação que estamos acostumados é algo que sempre vai ser difícil mesmo. Mesmo quando a gente não está feliz com a situação atual. Você não quer estar do jeito que está, mas também não quer que as coisas continuem dessa forma. E dá esse medo, mas você ainda tem esse medo de tentar alguma coisa, né? Sendo que por muitas vezes o que você deveria fazer é ter medo de permanecer do jeito que você está. Mas no próximo ano, 5, 10 anos. Se passarem 10 anos você continuar do jeito que você está hoje, você vai estar satisfeito? Esta é a pergunta que tem que ser feita. Você não tem que largar tudo que você faz e arriscar, não. Mas tem que tomar uma decisão. Mas ela não precisa ser tão agressiva. Você pode dedicar pequenos momentos livres para começar a construir algo seu, começar a estruturar suas coisas, conseguir seus primeiros pacientes. Que quando você superar onde você está hoje, e você sentir essa segurança, você faz essa transição de uma forma mais tranquila. É totalmente possível, com poucas horas durante o dia. O segundo comentário que eu queria ajudar a responder e esclarecer é este: eu não sei vender. E é muito natural, porque nós muitas vezes achamos que o processo de vender nosso trabalho, vender o tratamento para o paciente é algo extremamente complicado. E que a gente vai parecer um vendedor que só está de olho no dinheiro do paciente e tudo mais. Quando na verdade existe uma metodologia para isso. A ordem correta de você falar as coisas que o próprio paciente vai ver o valor naquilo e entender a importância daquilo na vida dele. E parece difícil, porque a gente não sabe colocar essas coisas na ordem certa. Mas isso é completamente treinável. Quando você coloca isso, o paciente vê essa importância, o paciente quer comprar, deixa de ser você querer vender, tá? Terceira dúvida: em que eu deveria investir primeiro? Equipamentos, técnicas, carro? Nós temos que investir primeiro em tudo aquilo que vai fazer diferença na nossa vida. E principalmente na vida dos nossos pacientes. Eu julgo, então, que seria prioridade número 1 investir em conhecimento. Mas para fazer a diferença na vida dos pacientes, a gente precisa primeiro ter pacientes. Então, assim como eu fiz, o que deve ser feito é focar em aprender como ter pacientes. Como fazer esses pacientes entenderem que precisam de você, que precisam de nós, fisioterapeutas. É isso que eu faria. Então, antes da gente prosseguir ou apresentar essa oportunidade para vocês, eu queria realmente que vocês refletissem uma coisa. O que realmente mudaria na sua vida se já no próximo mês você já atendesse um paciente todo santo dia? Se você atendesse 2 pacientes todo santo dia? Se já no próximo mês, 2 meses, a sua agenda já estivesse lotada? Se ao invés de você fazer menos de 3 mil reais, se matando de trabalhar, você fizer 6, 7, 8 mil reais, mas com qualidade de vida? E no mês seguinte você conseguisse repetir e fazer isso de novo. Todos os meses, com consistência. Parar de depender dos plantões do hospital, não ter rotina certa, tempo para a família, filhos, amigos, namorado, namorada, esposa, marido. Poder ser dono da sua agenda de forma flexível. Ser dono da sua vida também, né? Sua vida mudaria muito se essas coisas acontecerem?
Será que você conseguiria ter acesso a coisas que você não tem hoje? As coisas que você nem está vendo que você pode ter? Será que seus filhos estão crescendo e você está vendo eles? Está conseguindo acompanhar, está perto, entregar o melhor para eles? Será que você está deixando de viver momentos com sua família, porque está no plantão, aquela correria? E aí sai do plantão e pensa, será que valeu a pena esse plantão? Porque eu quero que você sinta como se você já tivesse chegado lá, como se você já tivesse realizado isso. Porque é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza. E, pessoal, muita gente já está preparada e já veio me perguntando isso há um tempo. Quando vai ter a turma? E agora eu vim aqui dar todos os detalhes, que é sobre a metodologia do Acorda Físio. É um plano onde eu juntei tudo que eu apliquei e deu certo para mim, sobre tudo que eu apresentei hoje aqui. O que está construindo meu resultado passo a passo, etapa por etapa. É justamente para você, fisioterapeuta que está perdido, não sabe por onde começar, qual hora de atuação escolher, onde tem mercado, como captar paciente, como agendar o paciente, como estruturar e vender plano de tratamento, como fazer marketing, como usar e crescer rede social. Isto é para você. E para isso você receberá acesso a módulos. Módulo este, como por exemplo o mapa do fisioterapeuta de sucesso, que é o módulo inicial, onde você vai receber literalmente um mapa, onde você vai conseguir se posicionar, você vai entender qual etapa que você está, onde você está hoje e qual a sua meta. Ou seja, onde você quer chegar. E a partir disso você vai ter todos os objetivos detalhados que devem ser cumpridos. É literalmente um passo a passo, uma receita que vai te ajudar a se orientar e chegar mais rápido onde você quer chegar. Você não vai mais ter aquela sensação de estar se sentindo travado, perdido na hora de tomar decisões, ver qual caminho seguir. Vai parar de existir aquilo de, eu não levo jeito para isso, eu não sei o que fazer agora, qual é a próxima etapa? Isso aqui agora está resolvido. Em seguida, temos um módulo também de autoridade no assunto, que é o módulo que você vai aprender, um módulo que vai te ensinar justamente sobre posicionamento, sobre conseguir se mostrar para o outro da forma que você quer, sobre conseguir se posicionar e se mostrar como uma referência, escolhendo a área de atuação e se posicionar em cima dessa área de atuação que você escolher. E até entender onde você deve gastar energia. Você vai conseguir focar em onde você tem que dar atenção, em que você vai ter que estudar e como mostrar que você é autoridade na sua região naquele assunto. Vai parar de ser visto como fisioterapeuta qualquer. Você vai começar, você vai aprender a ter um diferencial e mostrar, não só aprender a ter, mas mostrar isso para os seus possíveis pacientes. E também o modo gerador de pacientes, onde eu vou te ensinar mais 10 formas de captação de pacientes diferentes. Você vai aprender quais formas de atrair seus pacientes e principalmente como estruturar e fazer isso, passo a passo. Desde a atração do paciente usando digital, como rede social, Google, site, até a parte de networking, como fazer parcerias, como estruturar isso tudo, como abordar. Não vai mais ficar dependendo do paciente cair do céu ou das indicações para poder começar. Você não vai mais ficar sem paciente, que é o que mais importa. Módulo de fisiomarketing e produção de conteúdo, que é onde você vai aprender a comunicação com o paciente que você quer atrair, fazer ele se interessar e principalmente produzir o conteúdo do jeito que seja interessante e efetivamente fazer os pacientes entrarem em contato com você. É a forma correta de você conectar com seus prováveis pacientes. E eles virem até você, eles te descobrirem, acompanharem, desejarem e irem até você. Desde a estruturação de um roteiro até o resultado final para você produzir este conteúdo com autoridade, de forma que fique na cabeça das pessoas. Qual material você vai ter que utilizar, como produzir, qual assunto falar, como falar, onde gravar, o que gravar. Tudo em um passo a passo detalhado. Isso vai acabar com aquela sensação de travamento, de não saber o que precisa ser feito, não saber por onde começar. Será que tá bom assim? E vai sair daquele ciclo de testes e vai ter algo mais objetivo e concreto. O módulo de WhatsApp, agendamento da X. É aqui que você vai aprender a como conduzir as pessoas que entram em contato no WhatsApp. Aquelas pessoas que por vezes entram em contato e somem, perguntam o preço e nunca mais voltam. Mas quando você consegue apresentar isso de um jeito que seja atrativo, que a pessoa veja que precisa de você, as coisas mudam.
E aqui você vai receber literalmente um roteiro, um script, um passo a passo de como eu conduzo cada conversa de alguém interessado para conseguir converter isso em um agendamento. Então não tem mais aquele negócio, o paciente até chega, mas não agenda, escuta o preço e some. Isso está aqui para resolver isso. O módulo de WhatsApp, agendamento da X. E por fim, mas não menos importante, mostra o módulo de venda infinita de tratamentos. Aqui você vai aprender a estruturar o plano de tratamento dos seus pacientes, entender a melhor forma de montar ele, fase por fase, cada etapa, precificar isso e transformar isso em uma venda. Como oferecer isso para o seu paciente de forma que faça sentido na cabeça dele. É igual eu falei, falar as coisas certas na hora certa e na ordem certa. Acabou o problema do paciente sumir após melhorar 40%, 50%, 60%. Vender plano completo e os resultados vão aumentar com certeza. E chega com aquela questão também de, mas eu não sei vender. Porque vender é uma técnica e deve ser apresentado a venda deve ser apresentada da forma certa. Quando você entender isso, tudo muda. Todo mundo pode aprender isso com a metodologia certa. E como o conteúdo é entregue? O conteúdo é entregue em forma de aulas gravadas. Assim que você fizer a sua inscrição, você já poderá ter acesso às aulas na plataforma. Para você assistir como você quiser, no tempo que você quiser. Horário de almoço, de manhã cedo, quando chegar do trabalho. Tá? E o acesso das aulas é fornecido durante 12 meses. Renan, mas se eu assistir às aulas e não conseguir aplicar, isso não vai acontecer, porque para essa turma exclusivamente vai ter uma reunião semanal, um bônus, que é uma reunião semanal fechada durante 5 semanas, onde cada semana a gente vai tratar de um assunto específico e retirar as dúvidas, onde a gente pode aplicar isto juntos, tá? Você vai ter suporte nessa jornada, não vai ter que passar por isso sozinho, vai ter alguém que já passou por este caminho, que vai literalmente pegar na sua mão e te ajudar. E para dar esse início, inclusive, a gente vai começar com um desafio. Né? Para essa turma, a gente vai começar com um desafio. 30 dias para construir sua agenda particular e fechar seus primeiros planos de tratamento. Tá? Onde a gente vai propor metas semanais, objetivos, de forma que a gente consiga acelerar o seu resultado. Para isso, você não vai precisar de sorte. Não precisa de milagre. Você só precisa ser comprometida e comprometido. Você já vai ter um acompanhamento, como se fosse um personal trainer da sua vida profissional, para te auxiliar naquilo que você mais precisa, para te aconselhar, te orientar e principalmente ajudar a evoluir. E aí a pergunta que não quer calar. Renan, qual que é o valor disso tudo? Quanto custa ser valorizado, conquistar seus pacientes de forma recorrente, se tornar referência em sua região, ter autonomia, tempo para sua vida, passar tempo com sua família? Quanto custa a sua liberdade? Qual o valor de uma metodologia que ensina isso? Sinceramente, pessoal, a gente vai poder falar de preço, porque o valor é inestimável para mim. O tempo que eu passei montando isso tudo, os obstáculos que eu tive que passar, a gente consegue estimar um preço. Por exemplo, uma mentoria individual para estruturar todas essas redes sociais, configurações, scripts, vendas, precificação, gestão, custaria por volta de 5 a 8 mil reais, tranquilamente. Eu sei porque eu fiz mentorias nesse valor. Então, e a contratação, por exemplo, de agências de marketing para produzir conteúdos na rede social, né, te dar roteiros, editar os vídeos e tudo mais, custam aproximadamente de 800 a 1.500 reais por mês, o que daria por volta de 8 a 15 mil reais por ano. Coisas que serão ensinadas de forma simplificada dentro do método. Né? Então, se eu chegasse a um valor de 4 mil reais por este método completo, estaria super justo. Pelo suporte que vocês vão ter, por todo o conhecimento que vocês vão receber. Mas, pode ficar tranquilo, que não será cobrado tudo isso não. Não será cobrado nem metade disso. Sabe por quê? Porque eu não quero que seja o preço seja o que vai impedir você de chegar ao seu resultado. Para essa turma, será o valor de R$ 1.497. R$ 1.497 para você ser referência onde você mora. Para você ter tempo para fazer suas coisas e ter controle sobre sua vida. R$ 1.497 para você ter tempo para a família, seus filhos, relacionamento, cuidar da sua vida, ter autonomia. R$ 1.497 para você ter sua liberdade de novo, sem abandonar a sua profissão. Eu acho que R$ 1.957 é o preço disso tudo. Não vale isso? Geralmente, pessoal, a gente gasta R$ 6.000 no celular, por vezes, né? Mas hoje é diferente. Hoje para você é menos. Hoje é a primeira turma estruturada do Acorda Físio. E é por isso que vai ser diferente. Porque só existe uma primeira turma. Hoje não é R$ 1.497. Hoje vai ser 12 vezes de... Quer saber? Eu vou nem falar. Eu vou só te mostrar. Vai estar na tela. E é isso mesmo. Você não está vendo errado, não. É
12 vezes R$ 82,43 para você atingir todos os objetivos que a gente já listou aqui. Isso dá menos que uma pizza por mês, menos que um rodízio, menos às vezes que um almoço no restaurante. E digo mais, você não precisa ter um valor cheio, você só precisa da primeira parcela. Porque quando você conseguir um paciente e vender para ele do jeito certo, você já paga todo o investimento do curso. Tudo isso, todo o conhecimento, e ninguém tira de você. Você precisa ter só a primeira parcela para entrar. R$ 82,43. 12 vezes de R$ 82,43 ou R$ 797 à vista. Ah, Renan, eu ainda não sei, questão de investimento, será que vale a pena, será que eu vou me adaptar? Então, eu te faço uma proposta. Existe essa garantia por lei, 7 dias de garantia incondicional. Entra e testa, decide lá dentro, assista as primeiras aulas, participe do primeiro encontro ao vivo, vê se vai te acrescentar. E, caso não acrescente, caso você não se identifique, seu dinheiro de volta sem questionamento. Além disso, eu quero ser um pouco mais ousado e te dar uma garantia condicional, onde você terá o prazo de 60 dias, que é muito mais do que o suficiente para você consumir todo o conteúdo. E a gente participar de todos os encontros para você aplicar tudo que é ensinado. Você vai se comprometer comigo, que irá seguir o mapa de todo o método. Se por acaso, neste tempo, você não recuperar seu investimento, a gente vai sentar, eu vou fazer um plano personalizado só para você, de acordo com a sua particularidade, e você vai aplicar novamente, dentro de todas as suas particularidades. E se mesmo assim você não recuperar o investimento, eu vou te devolver todo o seu dinheiro e mais 50% do que você pagou. Ou seja, R$ 400 pelo tempo que você perdeu. Eu vou te devolver e te dar todo o seu dinheiro e mais R$ 400 do meu bolso a mais pelo inconveniente, pelo seu tempo. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu sei que se você seguir tudo certo, isso aqui vai mudar sua perspectiva dentro da profissão. Tá na dúvida ainda? Então é o seguinte, pessoal, chegando aqui, você tem 3 caminhos, tá? E você pode escolher qualquer um desses. O primeiro é ignorar e achar que tudo isso aqui que foi dito hoje é uma loucura. E tá tudo bem. Você pode até tentar desver tudo que a gente viu aqui hoje. Nós vamos continuar amigos e tudo vai continuar do jeito que está. Você na situação que você está, eu na minha. E essa oportunidade vai passar. O segundo é tentar fazer sozinho. É um caminho que com certeza vai levar mais tempo, mais investimento não só de financeiro, de dinheiro, mas de energia, para lá no final você vai ver se vai dar certo. E o terceiro, que é o mais barato, mais rápido e de menor risco, é você entrar no método, ele que está aqui para te entregar tudo de mão beijada e fazer você acelerar os seus resultados, sem passar por nenhum obstáculo. Então, se você já tomou essa decisão, está sendo enviado aqui no chat, neste minuto, e no grupo também do WhatsApp, o link para que você possa dar esse primeiro passo do jeito certo e fazer parte da turma da Acorda Físio. E no mais, eu quero agradecer fortemente a sua presença e a sua atenção no dia de hoje. O projeto Acorda Físio surgiu para levar a fisioterapia no nosso país para um outro nível. Ele surgiu, ele veio para ficar e ele não vai embora tão cedo. E espero que na noite de hoje você tenha absorvido alguma coisa que tenha aberto a sua mente em relação ao nível que a fisioterapia pode chegar, em relação ao quanto essa profissão pode contribuir na sua vida. Foi um prazer ter você aqui comigo, estou à disposição. Siga o Acorda Físio, caso você não siga. Caso tenha dúvidas, envie mensagem via direct. Podem mandar mensagem via suporte do WhatsApp também, do Acorda Físio. Vai ser um prazer responder e caminhar com vocês nessa jornada. Um abraço bem apertado, um beijo no coração de vocês e muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Valeu!